Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Neurotalks, a sua dose semanal de saúde mental, qualidade de vida e prevenção de burnout. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que Glória Vanik, essa pessoa maravilhosa, jornalista, apresentadora de TV e que é uma grande amiga. E eu estou muito feliz com a tua presença, Glória. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu já tô feliz pela abertura, viu? Já tá bom. Pode terminar? Linda, linda. E a gente aqui fica nervoso, assim, todo mundo no estúdio, né? Tal, não sei o quê. O pessoal, não, mas a Glória tá super em casa, tá super acostumada com ao vivo, com câmera. Você tá em casa, né? Tô em casa, mas eu sempre falo, né? Falar dos outros é mais fácil que falar da gente. É mesmo, né? Um bom psicólogo sabe disso. É verdade. Então, quando você conta a história dos outros é uma coisa. Quando você vai contar a sua, né? É é um outro lugar, né, Glória? É isso aí, legal. Mas obrigada por ter aceito, obrigada pelo teu tempo. Imagina. E, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a carreira da Glória. Queria entender um pouquinho como é que tá sendo aí, né, Glória? Essa tua transição aí, né? Você saiu então do jornalismo, você está no entretenimento da CNN, né? Você trocou de emissora recentemente, não tão recentemente assim, né? Vai fazer 2 anos. 2 anos já. Uhum. E queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque tem muita gente que está ouvindo a gente que tem essa questão de, às vezes, não estou tão feliz num lugar, não estou tão confortável, gostaria de transicionar para uma outra área ou para uma outra carreira. Não sei se foi exatamente esse o teu caso, queria que você contasse para a gente, para, de repente, impulsionar aí quem está em casa. O gostaria já é um primeiro passo, né? Se gostaria, é porque alguma coisa já incomoda naquele ambiente, naquela situação em que a pessoa está. A partir do gostaria o que eu quero daqui para frente. Vamos lá, vamos tentar focar. Então, eu acho que esse é a primeira regrinha, assim, para quem, se é que dá para chamar de regra, né? Mas o primeiro pensamento, em que eu devo focar, né? No meu bem-estar, naquilo que vai me fazer bem. Porque se eu gostaria, porque alguma coisa nesse momento não me faz bem. E aí é hora de pensar, o que não me faz bem agora, onde eu quero chegar e o que vai me fazer bem. Só que para você estar bem daqui a 5, 10 anos, que você olha uma pessoa que está do seu lado e fala, puxa, eu queria tanto estar como ela, né? Mas para ela estar ali, ela teve todo um período de mudança, de adaptação, de investimento de tempo, às vezes de dinheiro. Então, é muito fácil você olhar para o outro e falar, nossa, como eu gostaria de. Ok, você pode gostar de, mas para você querer chegar naquele mesmo momento que o seu colega ou sua colega, você precisa começar agora. Uhum. Né? Então, como eu quero estar daqui a 5 anos? Eu quero ter uma loja de roupas. Ok, para você ter uma loja de roupas, então vamos focar? O que você precisa? Eu preciso ter um estoque, eu preciso ter um espaço, é virtual, não é virtual? Enfim, você vai fazendo a lista ali de tudo que você precisa. E a partir disso, começar ali no passo a passo, né, para definir como cada meta daquela, colocar prazos e definir como aquelas metas podem ser cumpridas. Para dali a 5 anos, você olhar para trás e falar, se eu não tivesse começado 5 anos atrás, onde eu estaria hoje? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, se alguma coisa incomoda, já é hora de parar e pensar, o que me incomoda agora? Uhum. É porque eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para mim, é porque eu estou cansado já de fazer a mesma coisa, é porque eu acho que a empresa não me reconhece do jeito que eu entendo que eu deveria ser reconhecido. A partir desse momento, aí é você olhar e falar, ok, o que eu posso fazer? Eu quero continuar nisso? Devo insistir nisso porque é uma coisa que eu gosto, precisa de algumas adaptações? Maravilha, então vamos investir nas adaptações. Chegou um segundo passo, né? Eu já fiz as adaptações, mas mesmo assim eu continuo não me sentindo bem aqui. Então aí é a hora de focar no próximo, onde eu quero chegar. Não é mais isso que eu quero, poxa, mas eu investi 20 anos da minha vida fazendo isso. Ok, parabéns, você durante 20 anos fez isso, por que não pode fazer uma coisa nova a partir de agora? Não é um tempo perdido, né? De jeito nenhum, a experiência que você agregou durante 20 anos e que experiência sempre dá repertório. Né? E você ter repertório vai ajudar a te levar para
vários caminhos. Então, a partir dessa experiência que você tem, o que você pode pegar dessa experiência e colocar na outra carreira? Ah, mas é diferente daquilo que eu fiz até hoje. É diferente, mas eu tenho certeza que você tem coisas aqui que você agregou ao longo desse tempo que você vai poder utilizar ali também. Então, para mim foi assim que funcionou. Como é que foi o teu processo de transição? Primeira coisa foi isso, eu coloquei prazo. Eu estava numa situação, numa empresa em que eu senti que eu parei e que não havia mais, eu não enxergava caminhos de como mudar, como crescer, como fazer coisas diferentes. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes. E ali eu estava naquele mesmo ritmo, já fazia bastante tempo. Ajudei a criar um produto, mas fiquei naquela mesma situação durante um tempo. A partir daí, eu falei, bom, isso aqui eu sei que eu não quero mais. O que eu quero? O que eu quero é, até o final do ano, sair daqui. O que eu vou fazer? Existem várias possibilidades. E aí, quando eu defini o que eu queria, o que eu não queria, e dei o prazo para mim, parece que tudo começou a mexer. E ali surgiram várias oportunidades. Aí eu mudei de empresa e dentro da CNN, que é a empresa que eu estou hoje, né, também houve processos. Eu entrei num telejornal de política, fiquei durante um período ali, mas aquilo que me movia ali dentro falava, ainda não é aqui. Tem alguma coisa que ainda me incomoda aqui e que eu quero mudar. Eu quero falar de outras coisas, eu quero estar em outros universos, eu quero, sabe... eu quero me aventurar mais. Então, quando eu cheguei para eles lá dentro e falei, olha, eu acho que eu posso trazer outros conteúdos para vocês, eu posso agregar de outras formas, eu tenho mais a oferecer do que eu estou oferecendo hoje. Eles toparam. E aí começou o processo mesmo de transição para o entretenimento. Eu passei durante um período pelo núcleo de projetos especiais, onde eu tive muitas oportunidades de fazer programas sobre saúde do homem, saúde da mulher, cobertura da Expo Dubai, né? Enfim, foram muitas oportunidades ali dentro daquele período, cobertura de eleições americanas, foram muitas coisas. Até que eles, no começo agora de 2022, eles chegaram e falaram, vamos migrar? Agora. Era só o que eu esperava. Tô com a roupa de ir. Já agora. Então, aí veio a nova oportunidade, que é o programa que eu faço hoje, que é o Nosso Mundo, que é um programa de entrevista sobre conteúdos variados. Sou eu e mais 3 colegas maravilhosas, somos 4 mulheres totalmente diferentes e que discutimos temas sociais. Então, cada dia você está com um tema novo, uma pessoa nova, você conecta, você conhece outras pessoas. E isso, para mim, nossa, eu estou num momento, assim, de muita felicidade, sabe? Que legal, Glória, te ouvir e saber que você está nesse momento e ajudando tantas pessoas através do teu trabalho, das tuas palestras, do teu trabalho em rede social, falando disso, que é um assunto que tanta gente hoje em dia deseja, né? Essa coisa de estar num lugar que te dê tudo aquilo que você precisa, que te dê qualidade de vida, porque eu imagino que agora você esteja mais feliz, né? Sim. Vivendo a gente se conhece há muito tempo, né? Sim. A doutora Ana me ajudou muito ali num processo, principalmente em relação ao sono, porque foram 10 anos trabalhando durante a madrugada, acordando 3 da manhã, engravidei, tive filho, amamentei 2 anos e tudo mais. E aí chegou um determinado momento em que o sono era recorrente no meu dia, 24 horas por dia, independentemente de eu dormir ou não dormir. Esse foi um dos fatores também que me motivaram a mudar. E eu falei, conversei muito com o pessoal de dentro da CNN e falei, olha, de manhã não mais. E você colocou um limite, né, eu Glória? Precisei colocar um limite, mas por uma questão de saúde mesmo. Porque eu vi que eu cheguei num ponto que se eu continuasse, eu ia ter problemas graves de saúde. O que isso me abriu? Isso me abriu mais tempo com meu filho, isso me abriu tempo para eu fazer coisas para mim, né, que me agradam. Então hoje eu canto. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, já cantei muito aí aleatoriamente por essa vida. Mas agora eu falei, vou fazer uma aula de canto, que nunca demais, fiz. Eu não sabia que você né? Agora eu tô com uma banda, a gente brinca, mas aquilo me faz um bem, é uma terapia, assim, enorme, sabe? Então eu comecei a me dar outras oportunidades, o que também é aquela questão do repertório, né?
o que também agrega outros tipos de repertório, e eu levo isso para o meu trabalho, e enfim, eu acho que tudo está conectado. Né? Da mesma forma que eu sempre gostei de viajar e sempre me enlouqueci aí nas viagens sozinha pelo mundo, eu também gosto de me aventurar em coisas novas. Porque eu acho que tudo agrega repertório. E a hora que você tem um determinado repertório, você está em condições de falar com o CEO de uma empresa ou com a Dona Maria que está lá com o seu problema no encanamento na rua. Isso é muito bom, né? Você conseguir passear por todas as esferas com uma boa comunicação. E você tem esse poder, né, Glória, dessa comunicação tão fácil, né? Que você realmente fala com todo mundo, né? Você já foi repórter de rua, né? Não sei se esse é o termo que vocês usam. Sim. Opa. Né? Você já foi repórter ali, com de muito estar orgulho. realmente entrevistando pessoas em suas casas, periferia, cobrindo enchente, cobrindo todas essas coisas. E aí você foi para o telejornal, para a bancada, você já fez entrevistas com pessoas famosas, importantes e tal. E é incrível como você transita por todos esses lugares de um jeito fácil, né? E eu acho que é isso, a tua comunicação, a forma como você lida com o outro, sempre de uma forma muito respeitosa, né? Isso é muito legal. Na verdade, somos todos seres humanos, né? Então, independentemente de onde a gente está, porque eu sempre falo, a gente não a gente está. Então, independentemente de onde a gente está, somos todos seres humanos. E não é porque eu estou com a Monja Cohen no topo de um prédio e no outro dia eu estou ali cobrindo uma manifestação de camelôs contra a polícia no Brás, que eu vou tratar as pessoas de forma diferente. Cada uma tem a sua colocação, cada uma tem seus questionamentos ou suas soluções. E qual é o papel de um profissional da comunicação? É escutar. Mais do que falar, é você ouvir. A hora que você sabe ouvir as pessoas, é muito mais fácil depois de você comunicar. Né? O ouvir é muito mais importante do que o falar. Porque é ouvindo que você conhece, que você consegue informações, que você entende de uma forma melhor os problemas das pessoas, as questões que elas têm. Se você concorda ou discorda é outra questão. Mas é ouvindo que você consegue depois passar para os outros aquela experiência. Como é que eu vou passar no vídeo, né, na TV? Como é que eu vou falar de uma pessoa se eu não escutei aquela pessoa antes? Se eu não sei o que ela quer, quais são as questões dela. Eu não posso simplesmente tomar a minha decisão sobre aquela pessoa e sair falando sobre ela. Eu tenho que ouvir para entender e depois comunicar. E depois as pessoas que tirem suas conclusões. Né? Perfeito. E é por isso que você comunica tão bem, né? E quando você se coloca nesse lugar de escuta, você está aí exercendo uma grande habilidade humana, né? Não de apenas jornalista ou de apresentadora de TV, e isso é muito legal. Tem um outro assunto que eu queria que você falasse, que a gente tocou quando a gente fez a nossa live, que é o seguinte: eu falo muito de ansiedade, né? Frio na barriga, estresse, né? E eu imagino, né, Glória, que uma pessoa que trabalha num telejornal ao vivo, né, lide muito com essa sensação, né, com esse sentimento durante muitas vezes ao longo do dia ali, Sim. né, porque eu acho que o ao vivo ele gera, então você precisa saber improvisar muitas vezes, né, e eu sei que você está falando sobre improviso. Queria que você contasse pra gente como que é lidar com esse frio na barriga, se ele existe para você, eu imagino que sim, mas se isso vai passando ao longo do tempo, e hoje, por exemplo, você vai fazer alguma coisa ao vivo, você... porque o teu programa hoje é gravado. Hoje é gravado, mas eu sei que você estava recentemente ainda num programa ao vivo durante 2 horas, né? Que 3 horas. 3 horas ali ao vivo, enfim. Então, como que é isso? Isso vai diminuindo, você vai acostumando, e como é que você lida com as coisas que vão chegando ali de improviso, com as coisas que quebram, que não funcionam? Como é que é? Olha, acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi, que foi inclusive um colega, o diretor de TV que a gente fala, o pessoal acha que é o diretor da TV, mas não é o profissional que fica ali por trás das câmeras e que vai selecionando as imagens que coloca no ar. Eu lembro que o primeiro jornal que eu apresentei, eu ficava num estúdio, tinha as câmeras aqui,
E atrás das câmeras tinha a visão do controle, que é o switcher, né? O controle onde está todo o pessoal operacional. E às vezes eu via um corre-corre, uma loucura ali. E aqui eu estava olhando para aquilo, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que ele falou para mim foi: você é a ponta final do nosso trabalho. Não importa o que você vira ali, você não pode perder o controle. Porque você está no ar. Se você perde o controle, você joga todo o nosso trabalho no lixo. Então, quando ele me falou aquilo, Uau, eu vi, caramba, que bomba. olha a minha responsabilidade agora, né? E é isso. Quando a gente está ali no ar, você tem toda uma equipe atrás. Você não está sozinha. As pessoas olham e só veem aquele profissional e não imaginam a quantidade de pessoas trabalhando. A gente está aqui gravando, estou vendo 1, 2, 3, 4 pessoas aqui para gravar o podcast. Então, TV é isso. É você trabalhar em equipe. E você saber lidar com você tem que saber lidar com essas situações sem perder o controle. Ah, mas você aprende isso de uma hora para outra? Claro que não. Você vai aprendendo aos poucos com a prática. Mas é lógico que existem algumas técnicas que você começa a desenvolver para você mesmo, né? Sobre alguém falando no ponto enquanto você fala. Então você começa a perceber que enquanto eu estou lendo é mais fácil. Se eu estou improvisando, é mais difícil. Então, vamos lá. O que está difícil aqui? É o cérebro da gente. Você é neurologista, sabe bem o que é isso. Como é difícil isso. Né? Então, em muitas situações eu tive que lidar com o improviso. O improviso faz parte da minha vida, não só no trabalho, mas da minha vida, num geral, é isso. Né? Pelo tanto que eu já viajei sozinha, eu tive que improvisar muitas vezes em situações de viagem. Da mesma forma que no trabalho. Mas as pessoas têm uma ideia diferente do que é o improviso, né? As pessoas têm uma referência errada do improviso. As pessoas acham que improvisar é você deixar a vida levar. Uhum. Ah, deixa, e aí se acontecer alguma coisa eu me viro. Não. Para você improvisar, você tem que se programar. Você tem que fazer um plano, um planejamento e estar pronto para, se aquilo fugir do seu controle em algum momento, você pegar as pontas e colocar de novo. Uhum. Mas como é que você coloca de novo? Porque você teve um planejamento inicial, né? Então, isso é lidar com o improviso, é você focar, é você estar no presente para poder se ambientar, para poder perceber o que as outras pessoas estão pensando, falando, cochichando, se está dormindo, se não está dormindo, enfim, você prestar atenção nas reações das pessoas para poder trazer para você novamente. Ah, mas na TV é diferente do público, quando você tem um público na sua frente que você consegue enxergar. Na TV você não consegue. Hoje em dia, nós temos redes sociais, que instantaneamente o pessoal vai lá no Twitter e já taca ali o comentário sem dó nem piedade, né? Sim. Mas não é só isso. É você começar a perceber que, pera lá, ok, eu tô aqui na frente, eu não posso perder o controle. Né? Se entra alguém gritando aqui atrás, você não vai ignorar, se você está numa reportagem na rua, por exemplo, você não vai ignorar a pessoa, mas é você ambientar. Falar, olha, tem uma pessoa aqui que acabou de passar dizendo tal coisa, por que não agregar isso ao que você está falando, aquela informação que você passa naquele momento? Tudo isso é você saber lidar com o improviso. É você estar ali ao vivo dentro do estúdio, começar a receber mensagens de governador, prefeito, secretários, ministros, cobrando, reclamando de coisas que você falou e não perder o controle. Nossa, Glória, me conta então, agora eu tô curiosa, adoro saber história. Me conta então uma história assim, da vez que você mais teve que improvisar, assim, que você falou, não tô acreditando que aconteceu isso, assim, tipo, não Nossa, é possível. Tanta história, né? Assim, a mais marcante para você. Olha, eu me lembro de uma vez que foi quando houve um incêndio num prédio no centro aqui de São Paulo. O incêndio foi durante a madrugada, eu estava no estúdio, apresentando um jornal, e a gente não tinha dimensão daquele incêndio. Inclusive teve uma imagem muito marcante de um bombeiro que estava tentando resgatar um homem, aí, enfim, desabou tudo e acabou em tragédia. E ali, conforme amanhecia, porque eu comecei o telejornal, era noite, estava tudo escuro. Então você tinha as chamas, mas você não tinha dimensão. Conforme amanhecia, é que com imagens aéreas você conseguia ver o que estava acontecendo ali. E aí eu vi e falei, gente, o que tem ali do lado? É uma igreja. A igreja pegou fogo. Que igreja é essa? Né? Então, você está ao vivo, e aí você já começa, que igreja é essa? A gente vai tentar descobrir que igreja é essa. Aí falei,
falava com o pessoal que fica nos bastidores, vamos descobrir quem que é o pastor, que era uma igreja, acho que não lembro se era anglicana, luterana, eu não me lembro agora. Vamos avisar, descobrir quem é. Aí a nossa equipe acordou o pastor. E a hora que ele ligou a TV, é que ele viu o que estava acontecendo ali, também ao vivo junto com a gente. Nossa. Né? Aí ele se emocionou. Então, tudo isso você tem que lidar no improviso. Era a cidade acordando, olhando para aquele local e falou, gente, o que aconteceu? Meu Deus. Então, não só a população, mas quem tinha relação também ali no entorno e que nem sabia o que tinha estava acontecendo. E você tendo que reportar uma coisa, uma tragédia. Mas já houve também situações, por exemplo, de entrar em comunidade. Teve uma vez que eu estava gravando, a gente estava fazendo uma reportagem sobre o Rio Tietê, e vinha navegando o rio e tal, e ali numa curva do rio, eu vi de onde a gente estava, a gente fez uma entrada ao vivo para um jornal. A hora que eu olhei, eu falei, gente, parece que tem umas carcaças de carro ali dentro do rio, né? Vamos ver, vamos ver. Cheguei pro cinegrafista, falei, vamos lá? Pra gente ver, vamos. Aí era o rio de um lado, tinha uma ruazinha de terra, a favela, a comunidade, a favela, né? Era aqui do outro lado. E a gente foi seguindo por aquela ruazinha de terra. Até que chegou no ponto que seria o ponto para gravar, tinha uma casa que avançava e a gente não conseguia ter a visão do rio, exatamente o que a gente queria com as carcaças. Criançadinha juntou em volta, né? E viu que tava TV e tal, não sei o quê. Vem aqui, tia, vem aqui, tia. A gente seguiu a criançadinha, a hora que a gente chegou no miolo da favela, com uma série de coisas acontecendo ali, né? Com, enfim, um traficante e tudo mais. E aí nós paramos. E ele começou a gritar de lá, não entra aqui não, o que aqui é osso. Ai, ai, ai. E aí a gente foi para trás, quando a gente viu já tinha 2 armados atrás. Falou, bom, não vou para frente, não vou para trás. E agora? É a hora de não entrar em pânico. Meu Deus. Porque se entra em pânico, como é que ali que é o você exercício faz? do improviso. Total. Aí foi negociar com ele, explicar o que a gente estava fazendo. E ele permitiu que a gente entrasse. Ele deixou a gente entrar, sempre cercados de outros armados. A gente entrou, a gente gravou. Eu conversei com ele, falei, olha, o que a gente está fazendo é o Rio, a gente quer ver isso. Ele falou só, abaixa a câmera, não olha para a cara de ninguém, não grava ninguém, entra lá, faz o que você quer e vai embora. Foi o que a gente fez. Uau. A gente entrou, tal. Na hora de ir embora, eu confesso que eu falei, será que a gente vai embora mesmo? Mas nós saímos com um bom material ali para depois colocar no ar, falando sobre a questão ambiental, que era o que a gente tratava naquele momento. Isso depois gerou outras matérias, enfim, aí entrou no ramo policial, mas o nosso foco naquele momento era o ambiental mesmo. Meu Deus, que loucura. Agora eu vou te perguntar uma outra coisa, Glória. Eu tenho uma curiosidade, sabe, que nem quando a gente ouve jogo de futebol e tem o narrador lá, o Galvão Bueno, o Kleber Machado, que eu fico assim, gente, para que time que esse cara torce, sabe? Porque ele é tão imparcial, né, na hora de narrar ali o que está acontecendo. E eu queria saber o seguinte, não vou te perguntar para quem você vota de jeito nenhum. Mas o que eu quero saber é assim, como que deve ser difícil, né? A capacidade que vocês, jornalistas, têm, né? Você, em especial, que é uma super jornalista reconhecida, de manter ali a imparcialidade quando você vê uma coisa que você acha bizarra acontecendo, né? Eu lembro uma vez que a gente teve uma conversa logo depois de uma notícia trash que você deu na TV, e você falou, Ana, minha cabeça agora explodiu, hoje não deu, que o menino tinha sido assassinado, uma coisa terrível. E como que vocês seguram a onda, assim, emocionalmente falando, sabe? Quando você dá uma notícia de uma coisa muito ou de repente, uma questão política que você, obviamente, tá ferindo os teus princípios, mas que você não pode deixar transparecer, né? Porque é a tua profissão. Porque os jornalistas, né, Glória, eles estão entre as profissões mais suscetíveis ao burnout, né? Então, vem ali profissional de saúde
e depois jornalista. Isso. Amiga, Ai, a gente tem que chorar e se cuidar. Oh, meu Deus. Hoje nós vamos parar. Então, porque tem isso, assim, né? Assim, o médico, ele cuida de pessoas que também muitas vezes, ali no auge ali da emoção, às vezes ele nem queria cuidar, mas ele cuida, né? Sem Muitas vezes quem dúvida. tá na linha de frente, eu já atendi bandido, eu já atendi sequestrador, na época que eu trabalhava em hospital de urgência, vindo de policial armado, de fuzil, acabou de sequestrar, acabou de matar, e eu tenho que atender, né? E você, eu imagino que também passe por situações assim, sabe? De ter que fazer uma entrevista com alguém que você não suporta, ou que é alguém que vai contra os teus princípios, né? Ou de dar uma notícia de algo assim trágico. Como que você mantém a imparcialidade? Então, lição número 0 da Faculdade de Comunicação. Imparcialidade não existe. Tá. A partir do momento em que você é um ser e eu sou outro, nós já não somos imparciais, porque você tem o seu histórico de vida, você tem toda a sua criação, você tem toda a sua bagagem, que é diferente da minha, que é diferente de todo mundo que está aqui, de quem está assistindo, de quem está ouvindo. Imparcialidade não existe. A partir do momento em que você coloca o seu olhar sobre uma determinada história, a forma como você enxerga aquilo, a gente pode ver a mesma cena, nós vamos contar de formas diferentes. Porque de alguma forma, seja na linguagem, seja nas palavras, seja em alguma sensação que você teve ou que eu tive, a visão vai mudar. Então, a imparcialidade em si, por si só, já não existe. Mas, claro, quando você está dentro da profissão, da mesma forma, vocês fazem um juramento como médicos, né? Eu também entendo dessa forma. Nós temos leis, nós temos regras, nós vivemos em sociedade. Então, não é meu papel julgar. O meu papel é reportar, enfim, no papel como jornalista. É reportar, é contar histórias. Jornalista nada mais é do que um bom contador de histórias. Nosso papel é contar histórias. Então, é você olhar, é você enxergar, tentando da melhor forma não colocar a sua avaliação pessoal ali, a sua opinião, né? E você contar histórias. Depois, e de preferência, ter os dois lados. Depois, quem está assistindo ou ouvindo é que tira a sua própria conclusão. Porque talvez seja diferente da minha ao reportar, né? E se aquilo é certo ou errado, não sou eu que tenho que julgar. Quem tem que julgar, a gente tem leis para isso, tem juiz para isso, enfim, tem uma infinidade aí de situações em que tem os seus julgamentos próprios. Não é o meu papel como comunicadora, como jornalista naquele momento. Então, eu acho que, para mim, essa é a minha ética. Ética, a gente sabe que da mesma forma que a questão da imparcialidade, né, cada um tem a sua. Na minha ética, o meu papel como comunicadora sempre foi esse. Ok, eu não concordo. Óbvio que eu não vou enaltecer um criminoso, não é isso que eu estou dizendo. Mas não é meu papel julgar se o cara é suspeito ou se o cara é acusado, vai ter a justiça para julgar. Meu papel é contar os fatos. Ele é suspeito disso, ele é acusado daquilo. Agora eu não vou simplesmente cravar e dizer é um bandido. Sim. Né? Sim. Então são coisas diferentes. Eu acho que isso sempre me ajudou nesse processo. Mas, claro, quando você chega numa cena de crime, e foram várias já, que eu cheguei, que você chega num momento, minutos depois da coisa ter acontecido, não tem como você simplesmente se manter ali, não se envolver. Eu lembro que quando eu comecei, devia ter uns 21 anos, assim, estava novinha, eu trabalhei durante a madrugada, para variar, né, no interior do estado, e eu cobri muito crimes que aconteciam por causa de dívidas de drogas e tudo mais. E eu chegava no local do crime, muitas vezes, com todo aquele cenário ali, às vezes antes da polícia. Nas primeiras vezes, eu passei mal. Porque eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Me questionei muito, eu era muito jovem. Chegou um determinado momento que eu chegava na cena e eu não passava mal. E aí eu comecei a me questionar, falei, o que está acontecendo? Por que eu não passo mal mais? Eu fiquei fria agora, não me envolvo mais, mas não é isso, né? O nosso corpo, ele cria mecanismos para blindagem mesmo, porque senão a gente morre junto com a pessoa. Sim.
Mas não significa que eu não me envolvia com aquelas situações. Eu me lembro de uma vez que houve uma enchente aqui em São Paulo, nossa, era um local assim, realmente com muita dificuldade de acesso, era um morro que desmoronou inteiro, muitas casas se foram, pessoas que morreram ali. E aí eu e o cinegrafista, nós chegamos lá, ainda era de madrugada, para fazer a reportagem. Nós vimos uma cena que era um casal, era frio, chovia, revirando os escombros para tentar encontrar alguma coisa. Qualquer coisa. Porque não tinha sobrado nada, só a roupa do corpo. Aquela cena emocionou a gente instantaneamente. E olha, eu não sei quantas enchentes eu já cobri, eu não sei quantos desmoronamentos nessa vida, né? Mas é impossível você não se envolver. Porque você, na hora, se conecta, é outro ser humano, né? A hora que você cria aquela empatia naquele momento, você fala, poderia ser eu. Uhum. Por quê? Porque eu moro num prédio que tem mais estrutura, numa região que é mais abastada. Mas e aí? Eu sei o dia de amanhã? Uhum. Eu não sei. Então, poderia ser eu. Você se coloca naquela situação. E eu acho que isso faz também com que a gente não perca a humanidade. Uhum. Né? E a comunicação é isso. Para que serve a comunicação, gente? A comunicação serve para a gente conseguir interagir com outro ser humano. Se você perde essa capacidade de interação, de empatia, acabou a comunicação. Aí você está realmente com problemas graves na sua comunicação. Nossa, Glória, e você sabe que você está dizendo, né? Eu estou aqui pensando, e é isso mesmo, porque a gente vai, né? Eu também como médica, né? E trabalhei muitos anos em hospital, em urgência, em UTI e tal. É isso, né? No começo é uma coisa que acaba com a gente, né? Assim, a primeira morte, a segunda morte, nossa Senhora, parece que alguém arrancou uma coisa de você, né? É tão difícil, é tão doído perder um paciente, ver alguém morrendo, ver uma família chorando em cima, né? E ter que entrevistar essa família. Nossa Senhora. É muito difícil. A primeira vez que eu falei sobre doação de órgãos com alguma família, porque como neurologista a gente faz diagnóstico de morte cerebral em hospital, né? Então a gente faz o diagnóstico e muitas vezes a gente conversava com a família sobre a possibilidade de doação de órgãos. Em alguns lugares menores, né? Nos lugares maiores existe uma equipe onde a assistente social, a psicóloga que fazem essa abordagem. Mas é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mas chega um momento que a coisa vai ficando menos difícil, um pouco menos difícil, um pouco menos difícil. E chega um momento em que você praticamente já, entre muitas aspas, não sente nada. É muito maluco isso, né? Como se entrasse num automático, mas não é um automático. É uma blindagem que o nosso próprio corpo faz para que você não vá junto com aquela pessoa. Você tem o seu papel ali. E é isso que a gente precisa entender. Qual o meu papel aqui? Qual o seu papel ali? É fazer o melhor que você pode para salvar aquela pessoa. Qual o meu papel ali? É fazer o melhor que eu posso para reportar aquela situação. Para trazer talvez um alento para aquela família, mesmo que fora dos holofotes, ou para que você consiga melhorar nos bastidores aquela situação ali de alguma forma. Então, é você entender qual é o seu papel naquele momento. Sim, sim. Eu não sei você, tá? Mas eu tinha aí, então, ficado com essa rigidez, entre aspas, mas na pandemia isso foi pro brejo. Não sei você. Sim. Na pandemia, Glória, o caos que a gente vivenciou dentro dos hospitais, né? Então, assim, eu já estava, né, com muitos anos aí de hospital e tava tudo ok. Agora, no momento em que a gente chegou, né, numa UTI, num pronto-socorro, com aquele caos instalado, aquele monte de paciente entubado daquele jeito absurdo, nossa, aquilo, assim, desestruturou, assim. Aí eu voltei a sentir como eu senti a primeira vez que eu perdi a paciente, sabe? É o improviso novamente, né? Com certeza. Porque também tem a ver com perda do controle. Sim. Então, quando a pessoa tem controle, ela quer ter controle daquela situação o tempo todo, e a hora que ela vê que aquilo fugiu do controle, ela vai entrar em pânico. Quando ela enxerga, quando ela vê aquela situação, ela entra em pânico, porque fugiu do meu controle, o que eu faço agora? Sim. Eu já tenho tudo esquematizado na minha cabeça, eu já sei como é que é para funcionar, não é para funcionar assim. Sim. Né? E aí é a hora que entra a capacidade de improviso, que vocês tiveram que fazer.
Muito. Vocês tiveram que se adaptar com uma série de coisas, com equipamentos que faltavam, com falta de locais dentro dos hospitais, dos pronto-socorros, falta de profissionais, os profissionais acamados também. Então, vocês tiveram que lidar com o improviso. Às vezes vai um tempo, porque no caso da pandemia, a situação era gigantesca, era mundial, e todo mundo tentando entender ainda o que era aquela doença, né? Estava todo mundo muito em choque naquela situação. Mas quando a pessoa ela é uma pessoa controladora, ela quer ter o tempo todo o controle da situação e ela perde aquele controle, é a hora que ela entra no pânico. E é por isso que é importante a gente entender onde entra o improviso. O improviso é justamente você ter a capacidade de, se sair do meu controle, não entre em pânico. Porque se você for o primeiro a entrar em pânico, você vai levar a equipe toda junto. Vai levar todo mundo. Né? Sim, sim. Eu cito algumas questões, por exemplo, de viagens que eu fiz por aí. Mas pô, você viaja sozinha? Como assim você viaja sozinha? Falo, gente, as pessoas têm um pânico de viajar sozinha. Porque, e se sai alguma coisa do controle? Eu tô sozinha. Calma, não é assim. Planeja, leva uma verba extra para caso você precise, por algum improviso, você tem ali o dinheiro. Tenta fazer o planejamento com antecedência. Agora, lógico, você planejou lá de visitar o parque, chove. Você vai, o que você vai fazer? Vai entrar em surto porque choveu? Não, vai para o museu, improvisa, vai para o museu. Entendeu? Então, é você não entrar em pânico em determinadas situações que fogem ao controle. Porque é aí que está a graça do negócio. É você chegar lá, uma reserva de hotel, não sei o quê, chega na hora, a reserva não foi feita. E agora, o que eu vou fazer? Calma, sempre tem uma solução, né? Nem que você se abrigue na casa de um morador, por que não? Mas puxa, eu vim preparado. Ok, faz parte da viagem. De repente, você não tem o hotel, mas você vai conhecer uma família super legal que vai te abrigar e vai ser muito mais rico, né? Rico e de experiência para você do que se você estivesse num hotel, né? Então, isso é o que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Em todas as partes do nosso dia a dia. Claro que a pandemia foi um cenário estratosférico, né? Que até hoje a sociedade ainda tenta entender o que se passou ali, e eu acho que isso vai render décadas de estudo ainda, históricos, sociológicos e tudo mais. Mas ainda assim, vocês como médicos tiveram a capacidade de lidar com o improviso. Nós, jornalistas na também. comunicação também, não paramos. Sim. Né? E tivemos que lidar com muitos improvisos, mesmo sem saber exatamente o que era aquilo que estava acontecendo. Sim. E é nessa hora que você consegue manter o seu foco, manter-se no presente e seguir em frente para poder manter a boa comunicação também. Uau! Exatamente, Glória. Eu tenho uma profunda admiração por vocês, jornalistas, pelo trabalho que vocês exerceram, assim, pelo trabalho incrível da imprensa, porque essa cobertura não foi fácil, né? Assim, não. A pandemia foi... E no livro, né? O meu livro, ele fala justamente da saúde mental durante e após a pandemia, né? Como a gente adoeceu. Eu recebi seu livro hoje, né? Eu recebi hoje, eu ainda não consegui ler o livro. Ai, querida. A Glorinha não conseguiu ir no meu lançamento, teve um compromisso, mas eu mandei um livro para você, espero que você goste. E justamente falando da saúde mental nesse período aí da pandemia e das sequelas que a gente ficou, né, Glória? Quem não ficou? Por mais que a pessoa não tenha perdido parente, mas, gente, quem não ficou? Só o fato de você ter que ficar dentro da sua casa, dentro das possibilidades, porque a gente sabe que essa não era a realidade de boa parcela da população. É a população que é aquela que põe a mão na obra ali todos os dias, saía de casa todo dia, pegava o transporte coletivo lotado todos os dias. São famílias, às vezes várias famílias que moram em 1, 2 cômodos. Como é que você fica em casa, né? Para pessoas nessas situações, não tem como as pessoas ficarem em casa, porque elas, querendo ou não, elas vão estar em contato com as outras pessoas naquele mesmo ambiente, enfim, tudo muito complicado. Então... eu acho que isso demandou um esforço interno de todo mundo. E depois que passou, você olha para trás e fala, o que aconteceu comigo? Como que eu dei conta daquilo? Como eu continuei trabalhando, né, naquela situação toda? E o que eu sou hoje?
O que mudou? Mudou para todo mundo. Mudou. O mundo é outro, né? O mundo é outro. Virou a chave do mundo. Se a pessoa conseguiu ficar na casa dela, se a pessoa continuou trabalhando como a gente continuou, como uma boa quantidade de pessoas continuou, mudou para todo mundo. Se perdeu o parente, se não perdeu o parente, mas conheceu o amigo, a mãe, o pai que faleceu, que ficou em estado grave, que adoeceu. Então, e fora o medo, né? Sim. Eu acho que aquele medo coletivo mexeu com todos nós aqui por dentro. Né? Sim. É aquele medo de o que vai ser agora. Sim. O medo do desconhecido. O ser humano tem uma dificuldade muitas vezes de lidar com o novo e com o desconhecido, né? Exato. Por isso que esse tema me impulsionou aí a escrever meu primeiro livro, porque eu entendi que era um assunto urgente, assim, sabe? Eu observei no consultório um absurdo de pessoas adoecidas e de conversar mesmo com as pessoas e não só no consultório, mas na vida, né? E de ler e de ver telejornais e de estudar, assim. Eu fiquei assustada com esse fenômeno. É uma nova pandemia, né? Os transtornos mentais do que a gente está vivendo. E inclusive quando a gente fala do público jovem, né? A gente tem agora uma nova geração, eu tenho filho pequeno, eu sei que você tem filho pequeno também. A gente tem uma nova geração agora de jovens que só no futuro é que a gente vai ver o quanto que isso realmente impactou na vida deles. A gente sabe que no momento atual já tem um impacto muito grande na saúde mental, tanto de crianças quanto de adolescentes, e mesmo do início da vida adulta. Mas eu acho que só daqui a alguns anos mesmo é que a gente vai conseguir ter uma análise melhor do quanto que isso impactou em toda uma geração. Sim, a gente tem nossa geração já se impactou, mas a deles, muito mais. E o que eles vão fazer com isso? Né? De que forma que eles vão colocar isso para o trabalho, para a qualidade de vida? A gente viu um movimento agora, né, que é a demissão silenciosa. Com certeza. Que é um movimento grande ali entre o público jovem, e é justamente sobre isso. Eles falarem, não, eu quero ter qualidade de vida, eu não quero viver para o trabalho. Por que será que eles estão com esse olhar? É uma geração mimada? Ou é uma geração que falou, peraí, eu vi meu avô morrer, eu fiquei 2 anos preso, tendo aula pelo computador, e eu quero viver. Sim, e eu sei o quanto vale a vida, Eu sei o quanto vale a vida. Claro que, por outro lado, pelo lado dos gestores, existe um outro ponto de vista crítico, falando, peraí, mas será que vai ser uma geração que não vai dar... que não vai dar o melhor de si, aquela lance que faz bem o básico mesmo, como é que a gente vai fazer com isso no mercado de trabalho? Mas se é uma geração que vem assim, a gente vai ter que se adaptar de alguma forma. Com certeza. E que adaptação é essa? Que movimentos a gente tem que fazer? Novamente vem improviso. Maravilhoso. E improviso é o que você está falando, né, Glória? Você anda falando bastante de improviso no teu Instagram, nas tuas palestras. E eu acho que esse é um tema que é muito importante, porque o improviso ele é presente e importante não só no trabalho, mas na vida pessoal, nos relacionamentos, né? Nas ter um situações. filho é um grande improviso, né? Com certeza. Não, gente, não é que você não precisa planejar o seu filho, não é isso. Mas assim, depois que nasce, você planeja tudo, você quer fazer aquele... eu vou fazer a viagem de férias, o filho cai doente. Você fala, não, eu tô com tudo comprado. É um grande improviso o tempo todo. Com certeza. É uma bela escola de improviso, Com né? certeza. Porque 2, então, como eu, meu Deus do céu, improviso ao quadrado. Mas não é só isso. A gente utiliza essa ferramenta em todos os aspectos da nossa vida. A gente utiliza isso na hora de falar em público, a gente utiliza isso na comunicação dentro de casa, na comunicação dentro da empresa, é você saber se adaptar à linguagem dos seus colaboradores e não querer o tempo todo colocar a sua em cima. Peraí, eu preciso ouvir. O que eles têm a falar? Eu vou ter que mudar. O que eu tenho que mudar? E eu tenho que estar aberta à mudança. Eu não posso ter um planejamento, não, mas eu fiz meu planejamento para o ano desse jeito. Como assim? Eles chegam agora e falam... Se eles estão chegando e falando alguma coisa, é porque alguma coisa no seu planejamento não deu certo. Será que não precisa realinhar? Sim. Será que não precisa mexer ali novamente no prumo e seguir? Sim. Né? Então,
o improviso está em todos os aspectos, principalmente na comunicação, principalmente na forma como a gente lida com as pessoas, sejam elas as crianças dentro de casa, sejam elas as suas... O ser humano, ele é um ser de relação, né? De relacionamentos. E quando as pessoas falam, o relacionamento da empresa... Gente, relacionamento é relacionamento. Querendo ou não, a hora que você vai ver, você colocando ali cada um dentro da sua... enquadrando cada um dentro do seu ambiente, as dificuldades que você tem de relação num casal são as mesmas que você vai ter dentro da empresa, são as mesmas que você vai ter num outro país, porque somos todos seres humanos. Sim. São relações pessoais ali. Sim. Então, é você saber, claro, ambientar cada uma delas, mas você tem que ter aquele jogo de cintura para quando a situação parece que está saindo ali do jogo, você volta com ele. Vamos colocar de volta no lugar? Qual é o lugar? É o lugar que eu planejei? Nem sempre. Nem sempre. É o lugar melhor para os dois. E ter noção dessa falta de controle é um exercício de saúde mental, né? Sem dúvida nenhuma. A hora que você entende, eu não tenho controle de tudo. Sabe, doutora Ana, que boa parte da minha vida, né? Eu me cobrei porque eu queria ser perfeita. Eu queria fazer com perfeição. Não queria ser a perfeita Barbie, não é isso. Eu nem tenho tipo físico para isso. Mas eu queria fazer as coisas com perfeição. Então eu me exigia uma perfeição, uma perfeição, uma perfeição. No momento em que eu percebi que o que é perfeição? Da mesma forma que a gente falou antes. A minha perfeição, o meu conceito é totalmente diferente do seu. É totalmente diferente de quem está assistindo, está ouvindo a gente. Então, a perfeição para quem? Para o que os outros estão cobrando de mim? Para o que eu mesma estou cobrando de mim? Mas por que eu estou me cobrando desse jeito? Né? O que eu quero para mim? Eu quero me fazer mal? Me cobrando uma perfeição que é inatingível? Então, a partir do momento em que você tem esse conceito na cabeça, que a perfeição não existe, você pode fazer aquilo que você acha que é o melhor possível. O que é o melhor que eu consigo entregar hoje? É isso, então eu vou fazer isso. Da próxima vez, será que eu posso fazer um pouco melhor? Posso. Então eu vou tentar fazer ali, esse aqui eu acho que não ficou bom, então eu vou dar um ajuste aqui, outro ali. Agora, aquela coisa de você estabelecer uma régua lá em cima, de perfeição, e tentar o tempo todo, eu tenho que ser perfeita. Não tenho, não. Eu só estou me desgastando, acabando com a minha saúde. E não é isso que eu quero para minha vida. Né? E nem é isso que eu quero passar para os meus filhos. Sim. Então, o que eu aprendi aos 40 anos, eu já ensino para o meu filho com 6. Quando ele fala, mas o fulaninho escreve melhor que eu, o Pedrinho desenha melhor que eu falo, e daí? E o que você faz que eles não sabem fazer? Eu sei tocar música, eu sei... Ótimo, eles não sabem. E tá tudo bem. Né? Você também sabe escrever, você também sabe, né, sei lá, trocar figurinha, mas não tão bem quanto o outro, não tem problema. Tem coisa que você vai fazer melhor. Sim. E tá tudo bem. Né? A hora que a gente coloca isso na cabeça, é uma libertação. Sim. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ai, Glória, eu ficaria aqui com você mais umas 5 horas. Eu também, gente. Amei, tô falando aqui, amei, tô contando a vida. Amei, Glória. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu fiquei muito feliz quando veio o convite. Obrigada. Você sabe disso. Obrigada, eu sei. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você é muito importante para mim. E você para mim também. Olha, gente, segredo aqui de consultório. Ela me curou de crises de enxaqueca que eu tinha 30 anos. Ai, que bom, né? Ficou muito feliz. Mas não é só por isso. Glorinha, me conta pra gente que a gente tem uma conexão, maior. Né? Muito maior. Conta pra gente que dia que vai ao ar o seu programa, como é que as pessoas... Sábados, todos os sábados, às 11h45 da noite, na CNN Brasil, CNN Nosso Mundo. A gente sempre traz temas relevantes para a sociedade. É aquele tempo que os telejornais não têm, né? É aprofundar temas relevantes, mas de uma forma descontraída, no bate-papo, com pessoas assim que têm assim, uma bagagem bacana. E nós somos em 4 mulheres, eu ancoro o programa, temos 3 colegas maravilhosas, e cada uma do seu jeito, cada uma trazendo o seu conteúdo. A gente vai aprofunda aqueles temas para entregar um produto cada vez melhor, que não é o perfeito, mas é cada vez melhor para o público que assiste. Como apresentadora dessa, é incrível, com certeza. Já vi, maravilhoso. Glória, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. E o teu Instagram?
Glória Vanik. Glória Vanik. @ Glória Vanik, tá lá, facinho. Maravilhosa. Obrigada, linda. Eu que agradeço. Um prazer enorme, viu? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.